Oi pessoal, meu nome é Iago, sou da turma 2000, no segundo ano de informática da ETEC de Itanhaém, e eu e meu grupo hoje vamos apresentar para vocês um pouco sobre o servidor DHCP, o que é, como funciona e tudo mais. O grupo consiste na Rafaela Farias, no Vitor Hugo, no Giovanni Giacometti, Marcelo Giacometti, Vitória Luiza e eu, Iago Peixoto Coque. Bom, gente, DHCP, ou Dynamic Host Configuration Protocol, ou Protocolo de Configuração Dinâmica de Endereços de Rede, é um protocolo que cria um IP automático para cada máquina. Ele foi criado em 1993 como um substituto ao UTP, que não era dinâmico. Não era possível alocar um IP de forma dinâmica igual ao DHCP, o qual vem incluso em boa parte das máquinas atuais e é muito utilizado nas redes com um grande número de máquinas. E então, vocês vão se perguntando como é que funciona o protocolo DHCP, como é que ele serve, servidor, tudo mais. Como é que ele funciona? Ele vai ser usado normalmente quando você conecta uma máquina a uma rede desconhecida. Ela precisa saber onde é que ela tá, o que ela vai fazer, tudo mais. E é isso que o servidor DHCP faz. E para ele ter essa informação, essa troca de informação e ele conseguir se conectar com sucesso na rede, ele precisa de dois passos. O primeiro, que é onde o cliente vai enviar para um pacote UDP em broadcast para o servidor, que é o servidor DHCP. E o segundo passo, que é onde o servidor DHCP vai receber esse pacote com informações e responder com as configurações necessárias, com as configurações de IP, de gateway, de máscaras, DNS, etc. E para isso tudo funcionar certinho, ele vai usar esses dois passos, ele usa duas portas. A primeira, que é o DP67, que é a porta de requisição, que o cliente vai pedir para o servidor. E a segunda, que é a porta de resposta, que é o servidor para o cliente, que é o DP68. Bom, eu vou falar para vocês as três formas de locação DHCP que existem, que são a automática, a dinâmica e a estática. A automática, ela é uma faixa de IP que é configurada somente para uso na rede. A dinâmica, ela é parecida com a automática, mas a diferença é que ela tem um tempo do IP restrito, né? Então ela tem um tempo limitado. Isso se chama lease time ou tempo de concessão. E a forma dinâmica é a mais comum das três que existem. E a estática, que é quando endereços MAC de hosts são associados a IPs no servidor, e isso acontece para sempre ser oferecido o mesmo IP ao host, né? Então, agora a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes como que funciona essa operação do protocolo DHCP, como que funciona esse processo de requerimento por parte do cliente e resposta por parte do servidor. Então, existem 4 etapas. A primeira a gente chama de DHCP Discover, que é a descoberta do cliente para com o servidor. A segunda a gente chama de DHCP Over, que é uma oferta de concessão por parte do servidor. A terceira a gente chama de DHCP Request, que é esse requerimento por parte do cliente. E a quarta a gente chama de DHCP ACK, que é a confirmação dessa concessão. Então é a confirmação de todo esse processo. Então, a primeira, a DHCP Discovery, acontece assim. O cliente, vale lembrar que cliente porque a gente está tratando de servidor serve um serviço e o cliente usa esse serviço. Então, o cliente, a máquina inserida nessa rede, vai enviar um pacote para o endereço de broadcast requerendo esse serviço do DHCP. Então, o cliente vai pedir, como se ele fosse pedir esse serviço. Então, nessa mensagem vai conter o endereço de origem, que vale lembrar que como a máquina é inserida na rede agora, ela não tem nenhum endereço de origem. Então, vai ser aquele que o professor Rodolfo falava, que é o 0.0.0.0. E a porta de origem, que vai ser a 68, que é cliente para servidor. O destino dessa mensagem, que é o endereço de broadcast,
que é aquele 255.255.255.255.255. E a porta de destino, que é a 67. Aí a gente chega na segunda etapa, que a gente chama de DHCP over, que é quando o servidor recebe essa mensagem, recebe esse pacote e responde para o cliente com os serviços que ele vai oferecer. Então ele vai mandar o endereço de IP, o endereço MAC, vai mandar principalmente a duração dessa concessão. Então aquele tempo de concessão que a gente falou antes vai estar tudo nessa mensagem. E principalmente o IP do servidor, porque sim, o servidor tem um IP próprio. Então, esse 182.154.1.1 é o endereço de IP do servidor. Então, a gente tem o endereço de origem, que é esse aí que eu acabei de falar, a porta de origem, o endereço de destino, que é o broadcast, e a porta de destino. Aí a gente chega na terceira etapa, que é a DHCP request, que é quando o cliente recebe essa mensagem com todas as configurações e requer essas configurações. Então, ele vai retornar para o servidor, falando que sim, ele quer essa configuração, mas vale lembrar que ele está requerendo a configuração. Significa que a configuração ainda não é dele. Então, o endereço de origem vai continuar sendo 0.0.0. E o de destino, apesar do servidor fornecer esse endereço de IP dele, ele vai continuar sendo o broadcast, porém não vai ser mais identificado por esse endereço de destino, e sim pelo campo de mensagem, que vai estar lá escrito o nome do servidor, o IP do servidor que ele está requerendo. E aí a gente chega na quarta e última etapa, que é a mais importante, que é a DHCP ACK, que o servidor vai receber esse requerimento, vai disponibilizar essas configurações. Nessa etapa, principalmente, o computador, o cliente, vai fazer uma varredura em toda essa rede para saber se aquele endereço de IP fornecido não está em uso, se ele é válido, para saber se não existe nenhum, pode-se falar, um dispositivo mal intencionado na rede. Aí ele faz toda essa varredura e podem notar que agora sim o cliente vai ter o seu próprio endereço, o seu próprio endereço MAC, vai ter o endereço da máscara de subrede e tudo mais. Aí, aqui a gente tem um esqueminha para a gente entender melhor essa relação, essa troca de mensagens. Então, na primeira etapa, a gente tem o DHCP Discover, que é cliente para servidor, que é essa procura na rede inteira pelo serviço DHCP. E aí a gente tem essa resposta do servidor DHCP, que é a DHCP Over, que ele vai oferecer esse serviço propriamente dito para o cliente. E aí na terceira etapa, que é a DHCP Request, o cliente vai aceitar esse serviço e vai requerer todas essas configurações. E na quarta e última etapa, o servidor disponibiliza essas configurações e finaliza todo esse processo. E agora, para finalizar, eu vou falar 3 exemplos para vocês de onde o servidor da DHCP se encontra, que são o computador, a impressora e o roteador. Bom, gente, essa foi a nossa apresentação. A gente espera que vocês tenham gostado. Aqui tá as fontes que a gente utilizou. E é isso, até a próxima.